Pode se sentar aí um momentinho, se você puder, neste momento. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando esta quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Se você ouviu, prestou atenção na oração que fizemos, a oração coleta, que ela é rezada nos dias dessa semana, justamente nestes dias, ainda quando seguimos recordando essa 21ª semana do Tempo Comum, a oração que eu fiz, a oração coleta, dizia: Senhor, ajudai-nos a viver o que ordenais, a compreender os seus desígnios, para que mesmo na instabilidade desta vida, nós não nos percamos. E hoje é importante que a gente reconheça isso, perceba isso. Se não observamos o que Deus nos ordena, se nós não escolhemos viver aquilo que Deus nos apresenta, se nós, vivendo com Cristo, estando aqui, celebrando hoje esta missa, inclusive, celebrando esta quarta-feira que Deus nos concedeu, não observamos sua lei, não vivemos comprometidos com esta vontade de Deus, nós seremos os mesmos fariseus hipócritas da palavra de hoje. Nós pareceremos fiéis, pareceremos católicos, pareceremos tementes a Deus, mas se no mais íntimo de nós não se enxerga, não se encontra esta verdade de Deus, seremos mais um hipócrita. Neste capítulo 23 de São Mateus, Jesus realmente está dizendo muitas verdades. E na palavra de hoje, no evangelho de hoje, ele denuncia esta hipocrisia, dizendo: ai de vós, mestres da lei, vocês são como sepulcros caiados. Os judeus não podiam passar, por entre os túmulos, e por isso eles passavam cal em cima dos túmulos, para esconder os túmulos, para embelezá-los, e portanto poderiam passar por ali, porque teoricamente não estariam tocando nos túmulos, mas no cal. E por isso Jesus faz essa referência dos sepulcros caiados. Parecem belos por fora, mas o que guardam dentro são ossos ressequidos. Isso é um perigo, de fato, para a nossa vida também. É um perigo a gente estar celebrando esta Eucaristia e viver incoerentemente. É um perigo que estejamos, às vezes, fazendo nossas devoções, rezando diariamente e vazios de Deus por dentro. É realmente uma realidade ainda presente, possível, de que alguém caminha a vida inteira, na igreja inclusive, rezando todos os dias e vivendo essa experiência de dentro, no interior de si mesmo, estar vazio. Por isso a oração dizia: Senhor, ajudai-nos a conhecer a Tua vontade e a obedecer a Tua lei, obedecer a Tua palavra, para que, inclusive, diante dos momentos mais difíceis e exigentes, eu não me perca, eu não desvie o meu olhar, eu não contamine o meu coração, eu não seja como estes fariseus hipócritas denunciados por Jesus, como sepulcros caiados, que por fora parecem tementes a Deus, mas estavam sempre vazios no seu interior. Este é hoje um ensinamento muito importante de Jesus, eu diria até um alerta, para que não nos percamos, e Deus sempre faz, até quando nos corrige, faz isso por amor. Nós estamos vivendo também, muitos de vocês, tantos de nós, este tempo também de pedir a Deus que nos defenda nesse combate. E a palavra também dizia, através da primeira leitura da carta de São Paulo, dizia que nós devemos nos afastar realmente das situações adversas que nos contaminam, que nós não devemos ser coniventes com isso. Então temos que dar passos que realmente testemunham aquilo que nós acreditamos, aquilo que realmente cremos. Por isso, Jesus nos encontra hoje e nos lembra que não devemos parecer bons, não devemos parecer cristãos, não devemos parecer pessoas que amam a Deus, mas sermos de fato. Em tempos, inclusive, das redes sociais, da internet, onde muitas coisas parecem e não são, Jesus toca a nossa vida com essa palavra hoje, que faz muito sentido, inclusive, nas nossas vidas. Quantas vezes vemos, e através, inclusive, aí das redes, situações que nos podem parecer coerentes,
mas Deus conhece o íntimo, o coração. Não é? Em tempos onde a imagem é muito importante, Deus nos lembra que isso não será o mais importante para a nossa salvação. Portanto, que o Senhor não só esteja sendo falado, mas vivido. Não somente pareçamos amar a Deus, mas de verdade o amemos de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a nossa alma. Que esta palavra que pedíamos, inclusive, né? Todos felizes, todos os que respeitam o Senhor. E como respeitamos? Vivendo aquilo que é dele, nos afastando das realidades, como dizia o apóstolo, que contaminam ainda a nossa vida, não nos acostumando a permanecer num caminho de distância, mas desejando ardentemente ser de Deus, ser do Senhor, e não só parecer como os fariseus e os hipócritas denunciados por Jesus. Vamos rezar um momentinho, faz também essa sua prece. Nesse momento, pede essa graça. Diante do que vamos celebrar, apresentar no altar, apresenta também hoje este pedido pelo teu coração, pela tua vida. Entrega este dia diante do coração misericordioso de Jesus, para que todas as situações que você viver neste dia, elas te ajudem a testemunhar quem você é, e não só aquilo que você possa parecer ser. Que o Senhor nos ajude com a sua misericórdia, que Deus derrame sobre nós esta misericórdia que nos alcança para curar e libertar a nossa vida de toda incoerência, de toda falsidade, toda mentira, porque não queremos ser hipócritas na nossa vida e caminhada. Ajuda-nos, Senhor, também hoje. Ensina-nos a viver a Tua vontade, corrige-nos diante também das nossas faltas, ilumina os nossos passos, para que eles não nos levem à distância, e que, decididos pela Tua vontade e bondade, sejamos defendidos no bom combate, e possamos guardar também nós a nossa fé. Assim seja. Amém.